Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre a evolução dos conceitos de movimento. Então a aula é sobre evolução do conceito de movimento. Bom, foram três carinhas principais que pensaram a respeito de movimentos. O primeiro foi um carinha que a gente já estudou, que é o tal do Aristóteles. O Aristóteles. O outro carinha foi o Galileu. E o outro carinha foi o nosso amigo Newton, que a gente vai falar bastante dele na aula de hoje. O nosso amigo Newton. Bom, Aristóteles também foi um grande astrônomo e ele observava muito o céu. E ele dizia que só existia movimento se existisse uma força atuante e que o repouso era o seu estado natural. Então, esse carinha aqui, ó, só existe aqui a força, só existe força, só existe movimento se eu tiver uma força atuante aqui, ó, se eu tiver uma forcinha lá empurrando o meu bloquinho. E que quando o bloquinho está parado, ele está no seu estado natural. Esse foi o principal pensamento de Aristóteles na antiguidade. Galileu dizia que a tendência de um corpo é de permanecer em movimento se ele já estiver em movimento. Então, se ele estiver em movimento, ele vai permanecer em movimento. Se ele estiver em repouso, a tendência dele é permanecer em repouso. E hoje, os conceitos que nós adotamos, sem dúvidas, é o conceito de Newton. Ele até definiu 3 leis de Newton, que são as principais leis que a gente trabalha. E a primeira dela é a lei da inércia, que está relacionado à primeira lei de Newton, que está relacionado aí à inércia. Então a gente coloca lá, ó, inércia. A inércia, ele dizia assim: se um corpo estiver em movimento e nenhuma força contrária a esse movimento, ele vai permanecer em movimento continuamente. Se um corpo estiver em repouso e nenhuma força atuante, uma resultante que seja diferente de zero, ele vai permanecer aqui em repouso. Então, velocidade constante, e aqui velocidade também é constante. Ó. A velocidade também é constante. Por que é constante? Porque é zero. Velocidade igual a zero. Então, se ele estiver em movimento e nenhuma força atuar sobre ele, ele vai continuar em movimento. Se ele estiver parado e nenhuma força atuar sobre ele, ele vai continuar parado. Mas, professor, aqui quando você tem o bloquinho parado, tem a força peso e tem a força normal. Realmente, mas as duas forças são iguais. Então, nós temos que a resultante dentro do corpo é igual a zero. A segunda lei de Newton, nós temos que é força igual a massa vezes a aceleração. Força igual a massa vezes a aceleração. Também podemos associar com a força peso. Aqui, ó, a força peso também é massa vezes aceleração, só que é a aceleração da gravidade, onde o G é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Nas contas, nós colocamos que o G é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ocorre um grande equívoco nosso quando nós vamos, por exemplo, na farmácia, medir o nosso peso. E aí eu subo na balança e meço o meu peso. Na verdade, quando eu estou indo na farmácia,
e subo na balança, eu estou medindo a minha massa, porque a força-peso é massa vezes a gravidade. Se eu estiver na Lua, por exemplo, a minha massa é a mesma, porque a minha matéria não vai mudar. A quantidade de átomos que tem dentro de mim, de células, de líquido, não muda. Então, se eu estiver lá na Lua, ou na Terra, a minha massa, eu posso dizer que é igual. Porém, a gravidade da Lua é menor que a gravidade da Terra. Com isso, a minha força-peso na Lua vai ser menor do que a minha força-peso na Terra. Então a gente pode colocar e associar isso também em relação às forças. Quando a gente está falando de um corpo em repouso, nós estamos falando que a resultante é igual a zero. Quando nós falamos resultante, significa que a resultante, que é igual a massa, vezes a aceleração. Se a resultante é igual a zero, ó, se aqui é igual a zero, significa que as forças são iguais a zeros e a massa nunca vai poder ser zero. Ó. Então a aceleração é igual a zero. Então, ó, se não tem aceleração, velocidade constante. Opa! Não tem aceleração, velocidade constante. Não tem aceleração, velocidade constante. Resultante igual a zero. Resultante igual a zero. A lei da inércia. Se um corpo estiver em movimento, continua em movimento. Se estiver em repouso, continua em repouso. Isso se as resultantes forem igual a zero. A terceira lei de Newton, terceira lei de Newton, terceira lei de Newton diz o seguinte: toda ação tem uma reação, que é exatamente o que a gente colocou ali no bloquinho. O bloquinho, ó, se ele estiver parado, encostado no chão, nós colocamos que vai ter a força-peso para baixo e vai ter a reação aqui do chão, que nós chamamos de força normal. Aqui a gente pode até colocar uma setinha em cima, que significa intensidade, direção e sentido. Aqui a força, ela tem uma intensidade, ela tem uma direção, porque é horizontal, e o sentido que é para baixo. Então, isso aqui que significa essa setinha aqui em cima. Então, a gente pode colocar uma setinha em cima aqui também. Então, as duas são iguais, porque toda ação tem uma reação, e é a mesma coisa que se eu tiver uma parede e eu empurrar a parede. Na verdade, a parede vai estar me empurrando. Então, toda ação tem uma reação. Se eu tiver uma bola de futebol, se eu tenho uma bola de futebol e eu chutar essa bola de futebol, aí também vai ser ação e reação. Porque a mesma força que eu chuto a bola é a força que a bola vai fazer no meu pé. Então toda ação tem uma reação. Pessoal, bora fazer os exercícios? Na próxima aula a gente vem corrigindo todos os exercícios.